A paz do Senhor, meus amados, tudo bem com vocês? Que bom que nós estamos bem. Isso nos mostra que Deus é suficiente. Amém? Estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo Panorama Bíblico e hoje, na aula de número 50, onde nós estaremos falando, sobre o tema a Igreja e a Triunidade, onde estaremos falando a respeito, do relacionamento da Igreja com o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas antes, porém, eu queria fazer um agradecimento a você que já se inscreveu no nosso canal e também te convidar, você que ainda não se inscreveu, para que possa se inscrever, assim vocês vão estar nos ajudando para que esse conteúdo, esse material possa, alcançar mais vida, exatamente, e Deus possa ser glorificado. E, com certeza, junto nós estaremos fazendo uma grande obra para o Senhor. Muito obrigado. E enquanto você abre sua Bíblia aí em Efésios capítulo 3, eu quero fazer uma breve oração. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te adorar, por quanto o Senhor é bom, por quanto o Senhor é maravilhoso. E eu quero, papai querido, neste momento, invocar o teu Espírito, Senhor, para que possa cooperar conosco, para que possa nos ajudar, para que possa nos convencer a acreditar nas tuas verdades, possa nos convencer a que nós possamos viver as tuas verdades, viver os teus princípios para podermos glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Nos ajude, Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Bem, querido, o apóstolo Paulo vai escrever no capítulo 3, no versículo 1, na carta aos Efésios: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes há pouco vos escrevi. Queridos, nós vamos falar com esse relacionamento com a triunidade. O que é a triunidade? Tá? É a existência, de três em um. É a existência de Deus desta forma. Tá? Nós vamos falar nosso relacionamento com essas três personalidades que são distintas e que são divinas, sendo cada uma igual à outra, quanto à sua natureza. No entanto, não há três deuses, é um só Deus. Amém? Estamos entendidos? Ok. Bem, algumas aulas passadas, nós iniciamos a estudar a dispensação da graça, estudar um período que é conhecido como o período da igreja. E nós estudamos que para entendermos o que é a igreja, nós estudamos a Igreja Universal, que é conhecida como Universal Assembleia dos Santos, que é a igreja que Deus vê, que é a igreja invisível aos nossos olhos. Nós também estudamos, a respeito da igreja local, que é a igreja onde nós congregamos, é a igreja que nós vemos, é a igreja que nós frequentamos, é a igreja onde nós participamos. E nós também estudamos, os ensinos, deixado para a igreja e para mim como indivíduo. Nós temos estudado, a respeito da dispensação da lei e vimos que o propósito de Deus era levar Israel a um outro nível, a um outro nível, tá? O apóstolo Paulo vai escrever isso no livro de Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Quero que você me acompanhe comigo. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estava debaixo da lei,
a fim de recebermos a adoção de filho. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filhos, é também herdeiro de Deus por Cristo. Querido, depois que Jesus veio ao mundo, né, ele foi preso, né, foi julgado, né, foi levado à cruz, né, tá? Morreu, ressuscitou, iniciou um plano de Deus, né, era o projeto de Deus levar Israel, né, para uma nova dimensão. Tá? Nós estudamos, perdoe meu irmão, né? Nós estudamos, né, que no período da lei, na dispensação da lei, né, que uma das razões pela qual Deus ter dado a lei era justamente a lei, né, servir de aio, servir de babá, servir de tutor, né, a Israel, para conduzir Israel até Cristo. Então, quando veio Cristo, né, Israel agora ia passar, melhor dizendo, né, de uma fase, né, menor, de um filho menor, para um filho adulto, né? E na plenitude do tempo, quando Jesus veio, né, era justamente para Israel, né, passar de uma dimensão para outra, do filho menor passar para filho maior. Ou seja, Israel foi conduzido pela lei como um tutor conduz uma criança para entregar, né, a um adulto. Jesus veio, cumpriu a lei, morreu no lugar dos transgressores da lei. Tá? Estava tudo em ordem. Né? Agora a lei ia ser retirada como um regulador de vida de Israel. Né? E agora Israel iria receber, né, o Espírito e começaria uma vida espiritual adulta. Mas, lamentavelmente, não foi isso que aconteceu. Né? Israel, como nação, ele disse não. Né? Israel, como nação, ele disse não aceitamos. Israel, como nação, ele disse não reconhecemos Jesus como Messias. E o que aconteceu? Né? Aconteceu, né, que o propósito de Deus com Israel, ele foi adiado, foi paralisado para dar continuidade, né, mais para frente, como nós estudamos no Pacto Palestínico. Né? E agora Israel não vai experimentar essa vida espiritual adulta. Né? Isso vai fazer com que Deus, né, né, inicie um novo projeto. Né? E esse novo projeto que Deus vai iniciar se chama igreja. Mas como era o relacionamento de Israel com Deus, né, na época da lei? Você lembra como os judeus se relacionavam com Deus? Bem, para haver um relacionamento, né, de um israelita com Deus, era necessário 2 intermediários. Primeiro, um animal para o sacrifício. Tá? E depois, o segundo, um sacerdote que iria sacrificar esse animal, que iria oferecer esse animal a Deus, e por meio do sangue derramado desse animal, o pecado dessa pessoa seria perdoado. Tá? As pessoas não tinham, os judeus não tinham condição, né, de ir diretamente a Deus, eles não tinham acesso a Deus, porque eles seriam pulverizados, eles morreriam. Tá? Então as pessoas israelitas, ele só tinha condição de chegar até o primeiro altar, onde ele entregaria o sacrifício ao sacerdote, e dali para frente, né, era só com o sacerdote. Tá? Nós sabemos que o tabernáculo era dividido ali, né, em 2 partes, o lugar santo e o santo dos santos, ou santíssimo. Né? E o sacerdote, ele tinha acesso, isso no lugar santíssimo, ou santo dos santos, somente o sumo sacerdote, ele tinha acesso. Ele tinha que atravessar o véu do templo, né? Exatamente. E isso ele poderia fazer uma vez por ano, né? Para fazer ali, né, sobre o propiciatório, aspergir o sangue, né? E pelo perdão oculto de Israel. Amém? E uma vez por ano. Somente o sumo sacerdote podia fazer. Esse era o relacionamento de Israel com Deus.
Mas agora, como igreja, como que é o nosso relacionamento com Deus? Como que é o nosso relacionamento como indivíduo salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo? Mateus capítulo 27, no versículo 50 e 51, vai mostrar que algo aconteceu no mundo espiritual. E Jesus clamando, outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Quando o véu do santuário, o véu do tabernáculo, o véu do templo se rasgou, Deus agora, ele vai sair desse lugar que é onde ele ficava sobre os dois, sobre o propiciatório entre os dois querubins da tampa nessa tampa chamada propiciatório, que é a tampa da arca, tá? Eles têm agora acesso e vai habitar com todo o povo, que crê nele, Veja bem, então nós vemos que o nosso relacionamento hoje é completamente diferente, do relacionamento que tinha no Velho Testamento Israel com Deus, tá? Veja bem, tá? Deus é Pai. Como nós chamamos Deus hoje? Chamamos de Pai. Ele é Deus Pai. No nosso imaginário, nós criamos a ideia de um Deus vingador, de um Deus duro, um Deus xerife, um Deus que quer nos pegar no pulo, um Deus que está nos vigiando. Não, mas não é assim, querido. Nós temos um Deus que é amoroso, é bondoso, é benigno, Deus terno, Deus que é Pai, E Pai é justo. Nosso Pai é justo, então Deus é justiça também, tá? O apóstolo Paulo vai dizer que nós recebemos a adoção de filho. Nós, como gentios, recebemos a adoção de filho. Ele vai dizer no livro de Gálatas, capítulo 4, no versículo 5, mas vamos ver aqui do 4 ao 7. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Olha o que diz aqui: sermos adotados por Deus como filho. Versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. E assim já não és mais servo, mas filho. E se és filhos, és também herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Quando nós entendemos isso, que satisfação, que alegria. O apóstolo João, ele vai dizer, no livro de São João, capítulo 1, no versículo 11 e 12, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Versículo 12, mas todo quanto os receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, aos que creres em teu nome. Nosso Deus é bom, nosso Deus é amoroso, é benigno, nosso Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam. Lucas vai dizer isso com muita propriedade no capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 13. E qual pai entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também lhe pedir peixe, lhe dará, por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pediram. Tudo é possível que crê, querido. Deus quer dar-nos cada vez mais do teu Espírito. Querido, claro, como um bom Pai, Deus quer que nós sejamos pessoas, que temos propósito. É verdade que nosso Pai nos disciplina, é verdade que nosso Deus nos disciplina, É verdade que nossos pais nos corrigiram, é verdade que Deus nos corrige, tá? E nós temos que entender isso, que Deus corrige todos os que ama e todos aqueles que Ele toma por filho. Deus nos trata como filho.
Olha o que diz Deus do capítulo 5 ao versículo 11 do livro de Hebreus. Veja bem, olha, capítulo 12. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por eles for repreendido, porque o Senhor corrige que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportar a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois também bastardo e não filho. Além de que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas mas depois conduz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Querido, pense nisso. Deus é Pai. Pai que disciplina e que corrige. Como eu disse, nosso imaginário, nós criamos uma ideia errada acerca do Pai. Pela experiência, por alguns ter tido um relacionamento difícil com seu pai, né, na sua existência. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, pesquisarmos na palavra de Deus, né, nós vamos ver que o relacionamento com Deus vai além da dimensão, né, do relacionamento do pai humano que nós temos, tá? O pai que Deus é, né, veja bem, esse pai que não poupou nem o seu filho, para quê? Para ser o meu pai, não vai nos dar tudo aquilo que nós pedimos? Se ele não poupou nem o seu filho para ser o meu pai, querido, para pensar, pense um pouquinho, tá? Olha, entende uma coisa, tudo que envolve o relacionamento do filho com o pai perfeito, é isso e muito mais que Deus é para nós, um pai perfeito. Entenda, Deus já era pai no Velho Testamento, mas não era o nosso pai, nós que éramos gentios. Mas agora, pelo fato dele ter vindo para os seus e os seus não aceitaram, né, Deus se tornou o nosso pai. Ele é o Pai nosso que estais no céu. O Pai nosso. Amém, querido? Que Deus vos abençoe em Cristo. No próximo vídeo estaremos falando do relacionamento com Jesus Cristo, da igreja com Jesus Cristo, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa, através do teu Espírito, Senhor, ó Deus, trazer esse entendimento ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Um beijo no coração.